Graça e paz. O debate hoje é sobre divórcio. Jesus estava em Cafarnaum e ele deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E vieram a ele alguns fariseus e começaram a perguntar sobre divórcio, querendo encostá-lo, querendo deixá-lo numa situação difícil, porque na época tinha um grande debate já sobre divórcio. Tinha um rabino Shammai, que chamava Shammai, que era um rabino conservador, e ele considerava que só em casos muito sérios, uma origem séria sexual, é que poderia haver divórcio. Enquanto que o rabino Hillel era indulgente e dizia que o homem poderia se divorciar da sua esposa, sempre é o homem que divorciava da mulher, né? A mulher não podia. Que o homem poderia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, às vezes um motivo fútil, às vezes por ser má cozinheira, por exemplo, poderia se divorciar. Desse jeito, quando eu casei, eu não sabia nada, né? Eu já teria se divorciado. Mas falando em quando casei, eu casei entendendo isso, que o casamento era para sempre e era uma aliança com Deus. E eu comecei então, eu não tinha experiência nenhuma, 21 anos, comecei a ler muitos livros cristãos sobre casamento. E isso me ajudou bastante, me ajudou muito. Voltando então na nossa história, é interessante que Jesus não respondeu direto a eles, a questão deles, não. Ele começou a falar sobre casamento, ao invés de falar sobre divórcio. E ele citou Gênesis 1 e 2. Eu não vou ler em Gênesis porque eu vou ler aquilo que Jesus falou, que é exatamente o que está lá. Ele disse assim: então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não mais são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Veja, né? Ele foi muito forte, né? Ele começou a falar de casamento e ele usou a palavra de Deus. E para terminar, ele ainda termina endossando: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mas eles continuaram ainda querendo discutir e falando: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus falou: foi por causa da dureza do coração de vocês. É que Moisés permitiu isso, mas não foi assim desde o princípio. Deus não queria isso. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. E daí os discípulos também entraram na situação, né? na conversa. Se essa é a condição, o homem relativamente, é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mas Jesus falou: nem todos são aptos para receber essa palavra, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, nem todos devem ficar solteiros, nem todos devem casar. É isso que ele quis dizer. Temos então Jesus enaltecendo o casamento, porque o casamento, gente,
o vínculo no casamento, do matrimônio, é mais que um contrato humano, é muito mais que isso. É uma aliança com Deus, um jugo divino que nós fazemos. É interessante que, biblicamente, ele diz: deixe o homem a sua casa, seus pais, e vá se unir à sua esposa, né? Hoje em dia nós temos uma facilidade sexual muito grande e os jovens estão dormindo um na casa do outro, e essa questão, mesmo e dizendo-se namorados, né? Essa questão tá trazendo uma mudança de, não deu certo com esse namoro, eu vou com outro. E isso tá se tornando uma prostituição, naturalizando a prostituição, porque você tem vários homens e várias mulheres, e você acostuma, inclusive, a fazer isso. Um pastor, nunca me esqueço, que ele disse: quando você tem vários relacionamentos, já que os dois são uma só carne, aquilo vira carne moída. Você vira uma carne moída. E carne moída, para moer, dói, né? Dói. Por isso que os namoros hoje, quando terminam, causam depressão, muitos problemas, às vezes matam a mulher quando quer terminar. Por quê? Porque não foi para isso que nós fomos criados. Porque esse não é o plano de Deus para nós. Que Deus possa nos abençoar. Casar não é fácil. Casamento não é fácil, porque são duas pessoas completamente diferentes que se juntam. Mas com o Senhor tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo. É preciso entregar seu casamento para o Senhor. Vamos orar? Querido Pai, te entregamos hoje os nossos casamentos. Te entrego também aqueles que ainda namoram, que possam pensar na Tua palavra, que possam lê-la com atenção, que possam entender Jesus e que possam obedecer. Guarda-nos, Senhor, a todos os casais, para que nós possamos suportar um ao outro e perdoar, como falamos ontem, perdoar com o perdão que Cristo nos ensina a dar, um perdão total uns aos outros. Nos ajude, Senhor, Teu Espírito em nós faça diferença e que nós possamos ter casamentos abençoados. É no Seu nome que nós oramos. Amém e amém.